Bom dia, sétimo ano. Tudo bem, gente? Estou de volta, professora Michele Carvalho, com vocês, para a gente dar continuidade à nossa matéria, tá? Na unidade 4 aí, sobre acentuação, tá? Olha aí, por isso que eu botei a nossa tela aí bem colorida, com um monte de letrinhas, com os acentos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo aí. Ok? Vamos lá? Prepara seu material, pega seu caderno, pega seu livro, para a gente poder dar, então, início aí à nossa matéria de hoje, ok? Vou sair daqui rapidinho, daqui a pouco eu volto, só para você acompanhar. Esse início é muito importante. Então, escuta o que eu tenho para te explicar aqui. Vamos, primeira coisa, entender a diferença. Sílaba tônica e acento gráfico, tá? Olha só. Sílaba tônica é aquela parte da palavra, aquele pedacinho, é aquela sílaba mais forte, tá? Por que ela é forte? Quando a gente fala, você vai observar que a gente joga um peso em cima dela. Ela acaba recebendo uma ênfase, tá? O acento gráfico é aquele sinal que essa sílaba pode ou não receber. Pode ser um acento agudo, um acento circunflexo, tá? Então, olha só. Observe aqui o que está escrito. A sílaba tônica é basicamente a sílaba mais forte de cada palavra, ou seja, aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. O estudo da acentuação tônica é chamado prosódia, tá? Coloquei aqui embaixo algumas palavras para você observar justamente isso que eu estou falando, essa questão da sílaba mais forte. Por exemplo, ó, manto, manto. O man é o mais forte. É a sílaba mais forte, tá? Aqui, fábrica, fábrica. Esse fá é a sílaba mais forte. Cadeira, ó, cadeira. O dei é a sílaba mais forte. Planta, plan é a sílaba mais forte. Remédio, o mé é a sílaba mais forte. Solução, solução, são é a sílaba mais forte. Fé, fé é a sílaba forte. Feridos, né, ó, feridos, tá? Então, assim, você pode perceber que nem todas têm o acento gráfico, mas todas elas têm o quê? Uma sílaba tônica, entendeu? Todas têm uma parte que é mais forte. Mas não necessariamente todas terão o acento gráfico, tá? O acento gráfico, ele é um diferencial naquela palavra. Então, vamos observar aqui. As sílabas em negrito, viu que eu coloquei aí, ó, umas partes mais fortes estão em negrito. São as que são pronunciadas com maior intensidade, ou seja, são mais fortes, óbvio. Tratam-se, portanto, das sílabas tônicas, também chamadas acentuadas, tá? Então, vamos lá. As que não recebem são as inacentuadas, né, gente? Aqui. Considerando que a sílaba tônica pode ocupar 3 posições, as palavras podem receber 3 diferentes classificações. E quais são essas classificações? Com certeza você já estudou em algum momento aí do seu tempo escolar, né? A gente vai rever essa matéria. Você já viu as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, tá? As oxítonas, elas têm a sílaba tônica na última. Então, por exemplo, olha essa palavra aqui. Sabiá, né? O canto do sabiá, aquele pássaro, né? O sabiá. Sabiá, esse A, representando esse pássaro, tem acento, tá? As paroxítonas recebe a acentuação na penúltima sílaba. Geralmente você vai encontrá-la aqui no meiozinho, né? Por exemplo, como essa palavra aqui é uma de sílaba, sabia, né? Então você tem a. Esse sabia aqui não é esse sabiá de cima, porque aqui tem acento, aqui não. Aqui representa o pássaro, entendeu? Você sabia? Esse bi é mais forte, tá? Agora, olha as proparoxítonas. Palavras cuja sílaba tônica é o quê? A antepenúltima, né? Então, por exemplo, uma mulher sábia. Olha aí, sábia. O sábia
teve acento aqui no A. E aí você observa o quê? A grafia é a mesma, né? Ó, S, A, B e A, em todas elas. Mas conforme eu mudo aqui o acento, né? Conforme a gente muda aí a ênfase na sílaba que a gente dá, o sentido muda, o significado muda dessa palavra, né? Sabiá, a gente remete, lembra do pássaro? Sabia, do verbo saber, e sábia, né? Um adjetivo caracterizando alguém, uma pessoa que é sábia, de sabedoria, né? Muito bem. Então, observa a importância do acento. Se você não utiliza o acento, você acaba lendo a palavra de forma errada ou atribuindo a ela um sentido que não é dentro daquele contexto. Por isso é importante você reconhecer essas sílabas, né, e suas classificações, para que você acabe também pronunciando de maneira correta e adequada, tá? Nesses casos, as palavras apresentam mais de uma sílaba. No entanto, palavras com apenas uma sílaba recebem o nome de monossílabos. Lembra lá da palavra fé que eu coloquei? Então, fé é um exemplo de monossílabo. Os monossílabos podem ser átonos, ou seja, nunca recebem acentuação gráfica, ou podem ser tônicos. Esses recebem acentuação gráfica, ok? Vamos lá. A palavra possível tem 3 sílabas, olha só. Possível. Você quando separa, você sabe que o dígrafo, ele não pode ficar junto, né? O SS, então você acaba separando aqui. Você tem 3 sílabas. Ela é trissílaba, tá? E ela é uma paroxítona. Ó, possível. Ela é uma paroxítona. Por quê? Olha aqui. A penúltima é a que recebe esse acento aí, tá? Possível. Ao lermos a palavra, colocamos maior força na sílaba si. Ou seja, acentuamos no sentido de que a destacamos, enfatizamos sonoramente esta sílaba, tá? É possível, né? Olha o si aí sendo enfatizado, né? Vamos para a próxima aqui. Esse si, portanto, é a sílaba tônica da palavra, pois é sobre ela que recai o acento da fala, tá? Já as 2 outras sílabas, o pois e o vel, são chamadas de átonas, pois são pronunciadas com menor intensidade do que a tônica, ok? Observemos aqui, ó. As palavras cuja acentuação tônica recai na última sílaba chamam-se de quê? Oxítonas, né? Lembra lá do sabiá? Então, a gente tem como exemplos aqui Paraná, Urubu, Pajé, Vovô, Jabuti, Guaraná, Guarani, Robô e etc. Repara que onde eu dei mais ênfase, onde eu demorei um pouquinho mais, são justamente as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes da palavra. Algumas recebem acentuação, ó. O na de Paraná, o Pajé, o Vovô. Outras não, mas elas acabam apresentando aí também a força na última sílaba, tá? Número 2. As palavras que têm acentuação na penúltima sílaba chamam-se paroxítonas e são as de maior número na língua portuguesa. Então, olha aí uma curiosidade, né? Um conhecimento para você. Olha os exemplos. Camelo, camelo. Aí, se você falasse a outra palavra que escreve com essa mesma grafia, teria acento, né? Aonde? No lô. Como é que ficaria? Camelô, né? Camelô. Tá? Então, teria um circunflexo no lô. Mas como a gente está se referindo às paroxítonas, então é o me, né? É a penúltima sílaba aqui, ó. Carro, olha só. Carro, o car, né? Automóvel, ó, o mó, aqui no meio. Barco, ó, o bar, mais forte, né? Revólver, ó, o vol, aqui no meio, mais forte. Serpente, ó, o pen, tá vendo? Fênix, 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 ó, o fê. Álbum, álbum, ok? Então, você tem aqui as paroxítonas, alguns exemplos de palavras paroxítonas, tá?
elas recebem acento aí na penúltima sílaba, ok? Então vamos lá, continuando. Número 3. As palavras acentuadas na antepenúltima sílaba chamam-se proparoxítonas. Ok? E aí eu quero dar um adendo aqui, né? Toda proparoxítona, ela é acentuada. Toda. As outras não. Oxítona pode ou não ter acento, paroxítona pode ou não ter acento, mas todas as proparoxítonas recebem o acento. Então, exemplo, ó, antepenúltima, a própria palavra, ó, antepenúltima, núltima. Então, você conta aqui, última, penúltima, antepenúltima. Conta sempre de trás, né, pra frente. Ó, sílaba, tem acento, você tem a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Pássaro, tá vendo? Esdrúxula, ó, última, penúltima, antepenúltima, tá? Não importa se tem mais sílabas para lá. O importante é contar sempre de trás para frente. Vítima, aqui, ó, vítima, antepenúltima sílaba. Cântico, antepenúltima sílaba. Romântico, antepenúltima sílaba, ok? Tudo bem até aí? Falamos da oxítona, da paroxítona e da proparoxítona, tá? Monossílabos ou palavras com uma única sílaba. Como nós já está falando, mono, né? Uma só. São muitas as palavras formadas por uma única sílaba e elas também podem ser tônicas ou átonas, de acordo com a intensidade com que são pronunciadas em uma frase. Aí eu dei o exemplo lá de fé, pé, é outro exemplo, né? Então vamos observar aqui, ó. Acentuam-se as oxítonas terminadas. E aí tem as regrinhas que também pode facilitar, né? Ou seja, quais são as palavras que vão receber o acento? E aí você lembra, as oxítonas é a última sílaba acentuada. Então essa última sílaba, se ela terminar com esses trechinhos aqui, é sinal de que ela recebe o acento. Por exemplo, as, eis, os. Quando você fala o as, você entende que terminando somente com a, somente com e, somente com o, também recebe, tá? Em ou ens, lembra de parabéns, né? Recebe. Aí olha os exemplos, ó. Sofá, ah lá, termina com a, ou sofás. Balé, termina com e, balés. Cipó, termina com o, tá vendo? A é o. Além ou em, parabéns, tá? Então, palavras que têm essas terminações, elas serão acentuadas aí, indicando a oxítona, tá? As paroxítonas terminadas em LNRX, x por quê? X e o I, no singular ou no plural, tá? E essas outras, ó, us, an, aquelas que são nasais, né, que recebem o til, tá? PS e em ditongo. Então, olha só, é uma regrinha que se você quiser, você pode gravar, fica mais fácil, te ajuda, te facilita, né? E aí são as paroxítonas, por exemplo, móvel, abdômen, revólver, ônix, tênis, bônus, bênção, órfão, elétrons, fórum. Observa sempre o final da sílaba, se não bate com a regrinha ali, ó. Bíceps, ânsia, tá? São paroxítonas terminadas em LNR, X, us, an, uns, PS e os ditongos, né? Que são aquelas duas vogais na mesma sílaba, que não se separam, tá? Ok? Observações, olha só. As paroxítonas terminadas em ditongo, elas podem também ser classificadas como proparoxítonas. Vai depender da separação silábica. Então, a gente tem aí, ó, história. Como é que separa história? A palavra história. Pode ser história, tá vendo? Paroxítona terminada em ditongo. Pode ser assim também, ó. História. Uma proparoxítona aparente, que é o nome que a gente dá, tá? Então, vamos lá. Continuando. As paroxítonas terminadas em, ens, não são acentuadas. Olha os exemplos. Item, I é o mais forte.
Itens é o mais forte. Não tem acento. Tem gente que cisma de botar acento no item. Item, não tem acento, tá? Não tem acento, item. Ok? Fala aí que você vai entender esse negócio aí. Tá? Então, olha só. Não tem acento. Por isso, as palavras hífen e abdômen, entre outras, não são acentuadas no plural. Hífens, abdômens, no plural, não tem acento. Tá? Ok? É bom você anotar, pega seu caderninho, faça essas anotações aí, tá? Bom, vamos agora aqui, ó, aqui embaixo. A acentuação dos ditongos abertos e dos hiatos. Então, vamos lá, ditongo são aquelas duas vogais na mesma sílaba, né? E os hiatos, as vogais estão o quê? Separadas, cada uma fica numa sílaba. Existe aí uma regrinha especial, tá? Vamos ver aqui. Quanto aos ditongos abertos, que quando você, por exemplo, céu, repara, o E e o U, eles apresentam um som mais aberto, diferente de falar seu, né? Aquele pronome possessivo, seu. Reparou? O som é fechado, tá? Então, olha só, ditongo aberto. Acentuam-se os ditongos abertos finais. El, como eu falei de céu, e o plural dele. Oi, tá? E ei, nas palavras oxítonas. E nos monossílabos tônicos, como chapéu, céu. Aí tem os exemplos, tá? O monossílabo tônico não é chapéu, não. É esse aqui, ó. Dói, tá vendo? Aqui são os exemplos do que eu falei antes, ó. Chapéu, ó, o el, tá? Céu, herói, dói, anéis. Então, aqui, ó, repara, são ditongos abertos, o som é aberto. Então, ele recebe o acento nessas regrinhas aqui das palavras oxítonas, ok? Chapéu tem acento, céu tem acento, herói tem acento, dói tem acento, anéis tem acento, tá? Importante, gente, presta atenção aqui. Não se acentua mais os ditongos ei e oi, os tônicos, né, das palavras paroxítonas. Então, o que ele está dizendo? Que o ditongo aberto das palavras paroxítonas não recebe mais acento. Então, estão os exemplos aí, ó. Ideia, joia, colmeia, heróico, geleia. Não tem acento, tá? Então, fique atento. E os hiatos? Os hiatos são aquelas vogais que se separam, né? Cada uma fica numa sílaba. Então, olha só. Acentua-se a segunda vogal do hiato. I e U tônicos, acompanhados ou não de S, não seguidos de NH. Por exemplo, rainha, moinha, etc. Reparou? Não acentua-se aqui, tá? Vamos ver aqui. Ou precedidos de um ditongo, feiura, baiuca, etc. Saída já recebe o acento, ó. País recebe o acento, baú recebe o acento, viúva recebe o acento, faísca, ok? Muito importante, não mais se acentua a primeira vogal tônica dos grupos EE e OO. Então, olha só, leem, vem, creem, vou e enjoo e etc, né? Outros aí, não se acentua. É isso que ele está querendo dizer, tá? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui umas atividades rapidinhas pra gente poder pensar, exercitar e trabalhar esses conceitos, né? Que tanto nós falamos aqui agora. Então, observa aqui o primeiro. Seria bom que você pudesse verdadeiramente escrever, fazer aí, tá? Seu caderno, faz as anotações, né? Eu sei que no seu livro tem algumas regras também, tá? Então, você pode consultar, mas, gente, tem que praticar, porque na hora de fazer a prova pode surgir dúvida. Se você não praticar, se você não escrever essas regras, se você não pensar sobre elas, pode surgir dúvida aí, tá? Então, olha só na número 1, você vai assinalar a opção em que todas as palavras são paroxítonas. Paroxítonas é a penúltima, não é isso? Então, vamos lá. Você tem na letra A, glúten, ruim, revólver, amigo.
Na B, felicidade, hangar, botox, tênis. Na C, órgão, gratuito, plateia, pólen. Na D, libido, fácil, ímpar, álibi. E aí? Qual é a alternativa aí em que apresenta todas as palavras paroxítonas? A letra C, correto? Olha lá, órgão. Você tem aqui a última sílaba, o gão, né? E você tem a penúltima, tá? Vamos ver aqui, gratuito, ó, tui. Então, demorei mais nessa aqui. Plateia, ó, plateia, tá vendo? Pólen, pó, é a penúltima sílaba, tá? Então, nós temos aí a letra C. Todas elas são paroxítonais. Ok? Questão 2. Indique a posição da sílaba tônica das palavras. Agora é para você escrever. Qual é a posição? Será que é a última? É a antepenúltima? Vamos ver o que. A oxítona. A última sílaba é sempre acentuada, né? A paroxítona. Penúltima sílaba, correto? E na proparoxítona? A antepenúltima sílaba é acentuada, correto? Então vamos lá? É isso aí, ó. É isso aí que você tem que saber, é isso aí que você tem que escrever. Tá? Letra A, na última sílaba da palavra ela recebe acentuação. Ou a sílaba mais forte, né? Nem sempre ela vai ter acento, tá, gente? É a questão da sílaba tônica. Quando a gente fala em sílaba tônica, é a sílaba mais forte, ok? E na paroxítona? Na penúltima sílaba, né? A penúltima sílaba da palavra vai ser a sílaba mais forte. É a sílaba tônica. Por exemplo, aqui, ó. Gratuito, esse tui aqui é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, tá? E nas proparoxítonas é a antepenúltima, né? Tá? Por exemplo, médico, é o mais forte, tá? E lembra que eu falei? Toda proparoxítona é acentuada, é a única em que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Muito bem, então vamos para a questão 3. Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Olha aí. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, você precisa perceber o quê? A sílaba tônica. Vamos lá, rapidamente. Rapidamente. Olha aí. Aí você pensa assim, ó. Última, penúltima. Então, é uma paroxítona. Entendeu? Açúcar. Também, ó. Última é essa aqui é a penúltima, então é uma paroxítona. Ali é a última, né, mais forte, então é oxítona. Tabu, a última mais forte, oxítona. Sótão, olha aqui, você tem a última e a penúltima, paroxítona. Vírus, paroxítona. Dinâmico, olha essa aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, tá? Aipim, oxítona, porque foi a última, tá vendo? Menu, oxítona, porque foi a última. Trôpego, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, ok? Tá? Viu? Tenta fazer aí, ver se bate direitinho com o que a gente viu aqui, tá? Depois você corrige, mas não deixa de fazer. E aí, o que você pode até fazer para treinar em casa? Pega nas revistas aí da mamãe, nos livros, né? Escreve umas 10 palavras e vai classificando, entendeu? Escreve aí 10 palavras no seu caderno. 10 palavras que você encontrar. E aí tenta classificar a acentuação tônica dela. Perceba se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona, tá? Faz esse exercício aí, você vai ver como é legal, acaba virando uma brincadeira, é gostoso de fazer e você tá treinando, né? Vamos para o exercício número 4. Identifique a sílaba tônica das seguintes palavras, ó.
Olha aqui, fênix, fê, né? Sozinho, o zi. Geladeira, dei. Órfão, or. Caráter, ra. Felizmente, men. Tá vendo? E na 5, complete as lacunas das palavras que segue utilizando o G ou J. Lembra que a gente trabalhou o emprego do G ou do J na aula anterior? Então, eu trouxe aqui para relembrar. Varejista é com G ou com J. Viagem, majestade, fuligem, vertigem, ferrugem, miragem. Toda essa terminação em, ó, é com G ou com J. Falange, laranjeira. E aí, vamos verificar? Olha aqui, terminação com ista, ó, J, ó, varejista, viagem, terminação com em, G, né? Majestade com J, fuligem com G, tá vendo? Todas essas aqui, a terminação com em é com G. Tá? Muito bem. Viu, gente? Quando a gente pratica, quando a gente dá atenção, não fica difícil. Eu coloquei aqui para você estudar, para te facilitar, para você assistir essa videoaula quantas vezes você quiser, tá? Ó, as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, do hiato e as regrinhas aqui, tá? A situação de terminadas em A, Z, E, tá vendo? As sílabazinhas e os exemplos, cada uma delas, tá bom? E é isso, gente. Vou terminando por aqui. Faça as atividades que eu falei, tá? Essa matéria é muito gostosinha, muito boa de estudar. E é isso, treine, 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 porque você só tem a ganhar, tá? A prova tá chegando aí, você tem que terminar, encerrar, né, o ano letivo e vai dar tudo certo. Eu sei disso, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Fica com Deus.